Eu acordei com uma pulseira no pulso e uma porta que não abria. Meu nome estava escrito ali, junto com uma data e a palavra internação. Demorei alguns segundos para entender onde eu estava. Demorei mais para entender por quê. A janela tinha grades finas, quase educadas. O quarto cheirava a desinfetante e manhãs repetidas. Procurei minha bolsa. Não estava. Procurei meu telefone. Não estava. Procurei minhas roupas. Só encontrei um pijama azul, dobrado com cuidado que não era meu. Levantei devagar. As pernas respondiam, mas algo dentro de mim não. No corredor, luz branca, nenhuma sombra, nenhum canto para se esconder. Uma mulher de uniforme sorriu e disse bom dia. Chamou meu nome como se me conhecesse há anos. Perguntei onde eu estava. Ela disse que eu estava segura. Perguntei por quê. Ela disse que foi uma decisão da família. Família? A palavra caiu dentro de mim como algo pesado demais para engolir. Disse que eu não tinha concordado. Ela respondeu que estava tudo regular. Regular, outra palavra limpa demais. Disse que precisava falar com meu filho. Ela disse que ele ligaria mais tarde. Fui levada a uma sala com cadeiras alinhadas. Pessoas sentadas, olhando para uma televisão sem som. Uma senhora abraçava uma boneca. Um homem murmurava frases que não iam a lugar nenhum. E eu sentei entre eles. E percebi que para quem passava, eu já parecia pertencer àquele lugar. O pior não foi o medo. Foi a velocidade com que tentaram me tornar normal ali dentro. Lembrei da noite anterior. Eu estava em casa. Jantei cedo. Lavei um copo. Meu filho tinha ligado. Perguntou se eu estava cansada. Eu disse que sim, como qualquer pessoa. Ele disse que passaria no dia seguinte para me ajudar com umas coisas. E eu confiei. Sempre confiei. Não sei quando minhas chaves deixaram de ser minhas. Não sei quando minha porta virou passagem. Só sei que acordei trancada. E que alguém assinou algo em meu nome enquanto eu dormia. Quando me chamaram para conversar, entrei numa sala pequena. Mesa, duas cadeiras, um quadro com flores neutras. Uma assistente social abriu uma pasta. Disse que meu filho estava preocupado. Disse que eu apresentava sinais de confusão. Disse isso olhando para o papel, não para mim. Perguntei quais sinais. Ela disse que havia relatos. Perguntei de quem. Ela disse que isso não importava. Ali eu entendi. Minha versão não estava prevista. Pedi para ir embora. Ela disse que eu precisava de avaliação. Perguntei quanto tempo. Ela disse que dependia da evolução. Evolução. Como se eu fosse uma febre. Voltei para o quarto com um peso novo. A sensação de que, quanto mais eu explicasse, mais eu provaria algo contra mim. Naquela noite, ouvi portas sendo trancadas. Ouvi passos treinados. Pensei no meu filho. No Tom de nos últimos meses. Ele começou a corrigir minhas histórias.
Dizia que eu exagerava. Dizia que eu esquecia. Oferecia-se para pagar contas. Perguntava onde eu guardava documentos. Dia levou minhas chaves para fazer cópias. Disse que era por segurança. Eu não gostei, mas pedi desculpa por desconfiar. Ele começou a falar de lugares bons, com profissionais, com rotina. Eu dizia que gostava da minha casa. Ele dizia que eu estava sozinha demais. E, por amor, comecei a duvidar de mim. Uma dúvida pequena que cresce no escuro. Na semana antes da internação, ele trouxe papéis. Disse que era prevenção. Assinei sem ler tudo. Confiei no Tom. Confiei no nome dele. Naquela manhã, a campainha tocou cedo. Abri a porta de pijama. Meu filho estava ali com 2 homens. Deles carregava uma pasta. Disse que estava tudo bem. Disse que era só uma avaliação. Quando tentei fechar a porta, um pé impediu. Sem força. Sem violência visível. Meu filho disse para eu respirar. Disse que eu estava nervosa. E naquele instante eu soube. Tudo já tinha sido decidido antes de eu abrir a porta. Agora eu estava ali, com uma pulseira, com uma porta que não abre, e sem saber o que ele estava fazendo com minha casa, sem saber o que ele estava dizendo sobre mim. Eu só sabia de uma coisa. Quando alguém diz que faz isso por amor, a porta se fecha sem barulho. Eu acordei internada sem ter pedido ajuda, sem telefone e sem chaves, e disseram que foi decisão da família. Meu filho afirmou que eu estava confusa e usou documentos antigos para decidir por mim. Aos poucos, entendi que minha lucidez estava sendo tratada como doença. O que restava era descobrir como seguir existindo depois disso. Depois daquela manhã, eu parei de tentar convencer. Convencer exige que o outro ainda esteja disposto a ouvir. Passei a observar. Observei horários. Observei palavras. Observei como tudo era dito com cuidado excessivo. Quando algo é dito com cuidado demais, quase sempre é porque machuca. Mas ninguém quer assumir o corte. E eu comia. Eu dormia. Eu participava das atividades, não por obediência, por estratégia. Aprendi rápido que calma era minha única defesa. Qualquer emoção mais forte virava prova contra mim. Se eu corava, anotavam. Se eu perguntava, interpretavam. Se eu insistia, diagnosticavam. Então eu fiquei simples. Respostas curtas. Gestos pequenos. Quando o médico perguntava como eu me sentia, eu dizia estável. Quando perguntavam se eu confiava na família, eu dizia que sim. A palavra confiança não significava mais o que significava antes. Agora era apenas uma ferramenta. Meu filho veio menos vezes. Quando vinha, trazia o mesmo olhar cansado. Falava como quem explica algo para alguém que não alcança. Eu deixava ele falar. Ele dizia que estava fazendo tudo por mim, que eu precisava descansar, que lá fora eu não daria conta. Eu o via em silêncio.
E, em silêncio, eu ouvia como ele era agora. Não um filho preocupado, mas alguém administrando um problema. Um dia, durante a visita, ele mencionou minha casa. Disse que tinha sido difícil decidir, mas que era necessário. E eu não perguntei detalhes. Detalhes sempre vinham com veneno. Ele disse que eu ficaria melhor em outro lugar. Um lugar menor. Mais fácil de cuidar. Eu entendi o que ele não disse. Que minha vida precisava caber no espaço que sobrasse. Naquela noite, deitada na cama estreita, eu aceitei algo dentro de mim. Não aceitei o que ele fez. Aceitei que eu não o reconhecia mais. Essa aceitação não foi dor. Foi silêncio. Dias depois, uma assistente social me chamou. Disse que haveria uma reavaliação. Uma pessoa de fora conversaria comigo. Alguém que não conhecia minha história pela voz do meu filho. No dia marcado, sentei diante de uma mulher que me olhou nos olhos. Ela não tinha pressa. Perguntou sobre minha rotina antes da internação. Perguntou sobre escolhas. Perguntou sobre decisões e eu respondi sem emoção. Não para esconder, mas para não entregar. Contei da campainha. Contei dos homens. Contei dos papéis. Contei da sensação de não ter sido perguntada. Ela ouviu tudo. Quando terminou, ela disse apenas que eu parecia orientada. Disse isso sem elogio. A palavra orientada ficou comigo o resto do dia. Era simples. Era suficiente. Alguns dias depois, me chamaram novamente. Disseram que eu poderia sair com acompanhamento. Precisava indicar um lugar, um endereço. E eu não pensei na casa. A casa já não era um lugar seguro nem na memória. Pensei em algo temporário. Algo neutral. Quarto pequeno. Aceitei a sugestão de uma pensão. Não era Vitória. Era passagem. Quando saí, o ar frio me atravessou como um choque. Eu fiquei parada por alguns segundos na calçada. O mundo seguia. Carros. Pessoas. Nenhuma delas sabia de mim. Assinei os últimos papéis. Recebi uma sacola com poucas coisas. Meu telefone não estava ali. Disseram que meu filho ficaria responsável. Eu não discuti. Discussão já não me devolvia nada. No quarto da pensão, sentei na cama e respirei. A cama rangia. O som era estranho, mas era meu. Nos primeiros dias, eu andei pouco. Observei a rua pela janela. Comprei um telefone simples. Número novo? Uma agenda vazia. Liguei para uma vizinha. Ela corou ao me ouvir. Disse que minha casa estava diferente. Disse que queixas tinham passado por ali. Eu agradeci. Não perguntei mais. Meu filho ligou uma vez. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava viva. A frase encerrou a conversa. Depois disso, as ligações ficaram raras. As mensagens formais. Minha filha apareceu uma vez.
Trouxe bolo pequeno. Falamos pouco. Ela olhava o relógio. Antes de ir, disse que esperava que eu entendesse. Eu disse que entendia. Não expliquei o que. Ela não perguntou. Com o tempo, aprendi a organizar meus dias. Caminhadas curtas. Café quente. Escrita. Eu escrevia para lembrar quem eu era, não para provar nada. Algumas noites sonhava com minha antiga cozinha, com a luz da manhã entrando pela janela. Acordava sem desespero. Sonhos também mudam de casa. Não houve reconciliação. Não houve pedido de desculpas. Houve distância. E, com ela, clareza. Eu entendi que amor não impede violência. Às vezes só a disfarça. Hoje, quando caminho pela rua, ninguém sabe da minha história. E isso me dá paz. E não preciso ser entendida por todos. E eu só preciso continuar. A vida não voltou ao que era, mas seguiu. E eu segui junto